Essa história se passou aqui na Agrovila Barra de Jangada, onde dois jovens, um ali com mais ou menos 19 anos, o outro com 18, decidiram ir fazer academia na cidade. Então eles saíram daqui por base mais ou menos de umas 6 horas da noite, que é o horário que o ônibus leva os estudantes para a escola lá na cidade. Então eles foram na intenção de ir no ônibus e voltar no ônibus às 9h30, 10 horas da noite, que é mais ou menos o horário que o ônibus volta. Eles fizeram o treino deles normalmente, terminou o treino, eles foram para o ponto de ônibus. Chegando lá, descobriram que não ia ter ônibus voltando para a Barra de Jangada, porque eles não tinham notado antes que só foi basicamente eles dois, entendeu? Que às vezes falta, né, à noite os alunos, então só foi eles dois ali. Então o ônibus não ia voltar só para trazer eles, porque teoricamente também eles não eram estudantes, né? Eles tinham ido passear na cidade. Então a única opção que eles tinham era voltar a pé. Porque de Cortês para a Barra de Jangada, meu amor, a noite é horrível, circulação de carro é horrível. Durante o dia é ruim, imagina a noite. É péssimo, então a única opção deles era vir a pé. E assim eles fizeram. Eles pegaram o celular, ligaram a lanterna e seguiram o caminho para voltar para casa. Eles vinham ali conversando sobre coisas da vida. E quando eles iam ali se aproximando do reservatório de água ali da cidade de Cortês, logo ali na entrada do caminho para a Barra de Jangada, aquela estrada de terra batida, não tem ali, gente, um reservatório de água? Bem ali, ao redor, tem algumas árvores. E foi ali que embaixo de uma daquelas árvores, eles começaram a notar que havia algo todo de branco embaixo de uma daquelas árvores. A princípio eles se assustaram, né? Ficaram apreensivos, mas sem entender quem era, porque não dava para notar bem, pois era uma noite escura, a lua estava escondida, estava aquela noite bem escura. E eles começaram ali um perguntar ao outro, né? Ó, tu tá vendo aquilo ali embaixo da árvore? E o outro, eu tô vendo, mas pode ser alguém, pode ser uma pessoa. Então ali eles decidiram passar. Porém, quando eles começaram a andar em direção àquelas árvores ali, porque eles tinham que passar por ali, não tinha outro caminho, aquele negócio embaixo da árvore decidiu andar. E passou na frente deles, lentamente, em direção a um caminho que vai descendo, que eu acredito, pelo que ele me falou, se eu não estiver enganado, aquele caminho talvez dê ao banho da cerveja. Mas ali, aquele negócio passou na frente deles. Eles começaram a sentir uma frieza ali, começaram a ficar com medo e passou na frente deles, mas eles não conseguiram ver se era realmente uma pessoa pelo fato de estar muito escuro. Só percebeu que estava todo de branco. E quando aquele negócio passou por eles, que eles caminharam, que se viraram e olharam, em frações de segundo aquilo desapareceu. Então ali, né, eles ficaram um pouco incrédulos pelo que tinha acontecido, começaram a alumiar com a lanterna do celular, ver se o homem tinha se escondido em algum lugar, hein? Não tinha onde se esconder, porque é um lugar esquisito, mas não tem saída rápida, pela forma que ele contou. Foi passar por ele, eles olharam para trás, porque geralmente quando a gente passa por alguém, vocês já perceberam que a gente vai passando, não olha na cara, né? Mas quando passa, aí depende aí. A gente vira para trás, é isso que eles fizeram, né? Passou e olhou, quando olhou, cadê? Nada. Então ali, eles olharam para o outro e vazaram, correram e foram correndo até chegar ali na ladeira do choro. E quando eles chegaram ali, gente, na ladeira do choro, que eles subiram a ladeira e que eles iam descendo, eles sentiram uma presença estranha ali, começaram a ficar com medo e começaram a louvar hino. E quando eles se viraram e olharam naquele caminho que tem assim na entrada ali, que o pessoal entra ali às vezes para fazer algumas necessidades ali na ladeira do choro, tem uma entrada ali, tinha um carro pegando fogo, ou melhor, ele já estava quase apagando, ele disse, né? E eles descobriram depois que tudo indica que aquilo ali foi uma queima de arquivo. Então assim, será que aquilo que eles viram foi algo que estava avisando a eles que lá na frente tinha algo acontecendo? Ou será que aquilo que eles viram foi uma entidade, foi algo do mal? Eles ficaram nessa dúvida. Eu só sei que eles ficaram ali com medo e correram muito. Correram o máximo que eles podiam ali. Chegaram em casa, ficaram pensativos, conversando, o que é que foi que aconteceu. A única coisa que eu posso dizer
é que aquele caminho de Cortez, como a maioria dos caminhos são esquisitos, né, gente? Sempre tem história pra contar. Inclusive, aqui no meu canal tem um vídeo, né, eu falando de uma história da minha avó, que ela conta que viu um pantel ou um lobisomem, porque ela não conseguiu bem distinguir o que era, quando ela estava vindo fazer alguns exames aqui na cidade de Cortez. E foi passando por aquele caminho ali, perto daquela ladeira do Choro. O nome do vídeo é Minha Avó Viu um Pantel Quando Ia Pra Cidade. Mais ou menos isso. E também tem um vídeo onde eu falo que um tio meu, ele disse que viu uma loira aqui nesse lugar conhecido por Ladeira do Choro. Ele viu uma loira e essa loira pediu carona para ele. Então, se é um lugar que tem energias negativas, energia pesada, o nome em si já é pesado, Ladeira do Choro, já tá dizendo alguma coisa ali, não tem. Então, evitem passar por esse lugar à noite. Evitem, é o melhor que vocês fazem, né? Porque, enfim, é isso, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada para vocês dois, né, que permitiram contar o relato de vocês aqui. Muito obrigada. Deixem um like, se inscrevam, compartilhem, tá, esse vídeo. Mandem para alguns amigos de vocês também. Isso é muito importante. Então, é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.